Meus cumprimentos a todos e a todas. No vídeo de hoje, vamos tentar responder, esclarecer, orientar inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas que nos foram apresentados por aqueles que nos acompanham, gestores públicos, diretores de escola, professores, equipe técnica, sobre os registros do ano letivo de 2020. Como registrar as atividades de 2020? Qual a escrituração? Qual a forma de fazer esses registros? Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer, deixar claro que essa é uma atribuição específica dos conselhos estaduais e municipais de educação. São eles que devem, conselhos estaduais e conselhos municipais, regulamentar toda a escrituração e a formalização das atividades desenvolvidas durante o ano de 2020. Porém, como os contatos que recebi, parece-me, não posso afirmar, que principalmente alguns municípios, aqueles pequenos municípios, não fizeram a regulamentação ou não se atentaram para essa necessidade, vamos tentar contribuir com isso. Muito bem. O que é um registro? O que é uma escrituração? Primeiro, são atos administrativos pelo qual uma pessoa ou instituição formaliza a realização de uma ação e comprova o cumprimento de uma obrigação legal. Servem esses registros para que os órgãos de controle ou a quem de direito verifique a legalidade, a forma, o conteúdo e a veracidade do cumprimento da obrigação legal estabelecida. Portanto, isso serve tanto para a rede pública como para a rede privada. Como existe uma obrigação legal estabelecida, é preciso que aqueles responsáveis pelo cumprimento dessas normas, dessa legislação, registrem, escriturem, comprovem de que a legislação estabelecida foi cumprida. Isso é registro administrativo. Para que servem os registros? Justamente para ter essa comprovação do cumprimento de um dispositivo legal. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Ano de 2020. A Lei 14.040, de agosto de 2020, estabelece as obrigações do sistema de ensino e os direitos dos alunos durante a pandemia do coronavírus. É isso que as escolas, os sistemas de ensino devem comprovar nos seus registros. Comprovar aquelas obrigações que estão estabelecidas na Lei 14.040. E o que está estabelecido na Lei 14.040? Vamos lá. No artigo 2º, parágrafo 2º, a reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para a sua definição. Então percebem que aqui tem várias obrigações dentro de um mesmo artigo da Lei 14.040, dizendo quais são as obrigações a serem cumpridas na oferta ou na reorganização, do calendário escolar. Vamos para frente. No artigo 2º, parágrafo 5º, os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. Eu vou apresentar a legislação e depois entramos em detalhe. No parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11, lá na página 22, ele diz exatamente o que deve ser feito em relação aos registros. Na página 22 do parecer do Conselho Nacional, número 11, diz assim: registro das atividades não presenciais. Todas as escolas devem organizar um registro detalhado das atividades envolvidas durante o fechamento das escolas,
Registro detalhado. Apresentar uma descrição das atividades relacionadas aos objetivos de aprendizagem da BNCC, de acordo com a proposta curricular da escola, rede ou sistema de ensino, considerando a equivalência das atividades propostas em relação ao cumprimento dos objetivos propostos no currículo para cada ano e componente curricular. O registro é fundamental para a reorganização do calendário escolar e cômputo da equivalência de horas cumpridas em relação às 800 horas na legislação. Ok? Vamos detalhar isso. Então, o que os registros devem comprovar? O que os registros devem comprovar? Aí vamos a quais são as obrigações que tem na Lei 14.040 e como que eu faço esse registro para comprovar que o sistema ou a escola cumpriu o que está determinado na Lei 14.040. Primeiro, cada item desse é uma das obrigações que estão estabelecidas lá na Lei 14.040, que a comunidade escolar, conselho escolar, diretores escolares, profissionais da educação, pais e alunos, participou da definição do calendário escolar 2020. Isso está no artigo 2º, parágrafo 2º. Portanto, é necessário a existência de uma ata que comprove a participação da comunidade escolar na definição do calendário escolar 2020. É preciso ser feita uma ata que descreve como a comunidade participou e todos assinam e dão o valor legal ao documento, ao registro, ok? Os registros precisam comprovar na Lei 14.040 e no parecer do Conselho Nacional de Educação. Muita atenção, comprovar que os conteúdos ministrados estavam de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Isso está no artigo 2º. Portanto, é preciso ter um documento, um registro que descreva os conteúdos de cada aula, de cada atividade, de cada série ou ano, de cada componente curricular e a correspondente equivalência com os objetivos de aprendizagem da BNCC. Então, em matemática foi trabalhado esse conteúdo e esse conteúdo equivale a qual objetivo de aprendizagem da BNCC? Isso é preciso ser feito para cada componente curricular. Vamos lá? Língua portuguesa, língua estrangeira, inglês, matemática, ciência, história, geografia, educação física, arte, física, química, biologia, cada componente curricular. Eu preciso comprovar o conteúdo que foi dado equivale aos objetivos de aprendizagem da BNCC. É isso que está no artigo 2º da Lei 14.040 e está no parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação. Os registros devem comprovar. Item 3, que as 800 horas obrigatórias foram garantidas para todos os alunos, sem prejuízo da qualidade de ensino e a garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem que estão lá na BNCC. Como é que eu comprovo isso? Vamos lá? Quanto às 800 horas? Como é que eu preciso comprovar? Quantas horas aulas foram efetivamente garantidas? Isso tem a ver com a escrituração. O registro aqui é relacionado a uma escrituração. Quantos alunos de cada série, ano, tiveram acesso às atividades disponibilizadas? Quantos alunos de cada série, ano, não tiveram acesso às atividades disponibilizadas? Quais as estratégias utilizadas para o acesso a todos os alunos e professores? Como é que eu comprovo isso? Então eu preciso ter, como se fosse, não tem modelo definido, como se fosse um diário de classe, como se fosse, mas a estrutura é diferente. Eu preciso ter o nome da escola, eu preciso ter a série, ano, o nível de aprendizagem, eu preciso ter o componente curricular, a relação dos alunos, quais atividades foram oferecidas nessa aula. Foi online? Foi remota? Foi impressa? Eu preciso descrever ou inserir informações
que possam comprovar nesse registro que as 800 horas foram disponibilizadas para todos. Desculpe. Ainda quanto às 800 horas, é preciso ter os arquivos contendo os vídeos, aula, que foram disponibilizados por série, por ano, por componente curricular, os vídeos gravados por série, ano e respectivos componentes curriculares, as atividades por série, ano e respectivos componentes curriculares, ou outro tipo de atividade que foi ofertada aos alunos durante esse período. Eu preciso ter essas informações para comprovar que as 800 horas foram garantidas a todos. O item 4, a garantia da igualdade de acesso para todos os alunos. Está no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 14.040. Então, tivemos hora-aula online, horas-aulas gravadas e horas-aula impressa, atividades impressas. Juntando esses 3 tipos de atividades, é preciso que totalizem 800 horas e não 800 aulas. Quantas horas online foram dadas, quantas horas aula de gravação, quantas horas aula impressa para totalizar as 800 horas. Por que horas aula impressa está numa cor diferente? Porque como é que o sistema, como é que a escola vai comprovar quantas horas o aluno teve ou precisou para desenvolver essa aula impressa, essa atividade impressa? Nós sabemos que um aluno, uma determinada atividade, um aluno pode resolver em meia hora, outro em 1 hora, outro precisa de 2 horas. Como é que vai comprovar a carga horária que o aluno desenvolveu para a execução daquela atividade impressa? O indispensável, que é, juntando as atividades disponibilizadas, precisa-se totalizar as 800 horas, conforme está estabelecido na Lei 14.040. E o item 5, os registros precisam comprovar que foi assegurado aos alunos e aos professores o acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades não presenciais. Isso está no artigo 2º, parágrafo 5º. Uma descrição e documentação que comprove que foi assegurado aos professores equipamentos, materiais, carga horária para o desenvolvimento das atividades e comprovar que os alunos tiveram acesso a essa atividade. É o que está na lei. Muito bem. A Lei 13.979, muita atenção aqui, senhores gestores públicos. No artigo 4º, é dispensável a licitação para aquisição de bens e serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata essa lei. Parágrafo 1º, a dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública. Então vejam bem, contratos realizados durante a pandemia só podem ter, aqui já passando, os contratos regidos por essa lei terão prazo de duração de até 6 meses e podem ser prorrogados. Atenção à data que nós estamos hoje, 8 de dezembro, não faz sentido o gestor público, o sistema de ensino, formalizar um contrato para 2021 sem licitação, argumentando sobre a pandemia do coronavírus. Só pode ser assinado contrato sem licitação por um prazo máximo de 6 meses. Muito bem. Quais são os órgãos de controle que vão verificar isso? Os órgãos de controle existem para justamente verificar se isso que está na lei foi cumprido conforme está na lei. E esses órgãos de controle pode ser o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON, Tribunal de Contas. Mas, Wilson, o que o Tribunal de Contas tem a ver com aula dada? O que o Tribunal de Contas tem a ver com parte pedagógica? Muita atenção, senhores gestores públicos. Nessa semana, dia 25, semana passada, 25 de novembro, 2 semanas atrás, o ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes,
falou ao Correio Brasiliense sobre os problemas da educação no país. Muita atenção. O Tribunal de Contas passa a não olhar somente execução financeira, passa a olhar não só a utilização adequada e eficiente dos recursos da educação, mas tem um olhar mais abrangente sobre a educação. Atenção! Ele, o ministro Nardes, ressalta que o problema no setor da educação não foram causados apenas pelo vírus. O que está caracterizado é que não temos plataforma para alcançar todos os estudantes, principalmente os mais pobres. Atenção, o Tribunal de Contas já tem estudo, já tem pesquisa que não foi possível chegar a todos os alunos, principalmente aos mais pobres. Portanto, não é recomendável, estou dizendo isso pelas informações que tenho, que sistemas de ensino, que escola registrem, escriturem atividades que não foram exatamente ou efetivamente executadas para comprovação das 800 horas. Eu sei de registro como hora-aula de vídeo de 20 minutos. Muita atenção. O Tribunal de Contas já tem pesquisa dizendo que não foi possível atender a todos. Nardes, o ministro, ressaltou ser necessário usar a situação da pandemia para transformar a educação e afirmou que os problemas no setor são graves. O Tribunal de Contas já tem conhecimento disso. Atenção com os registros. Para resolver parte do problema, segundo o ministro Augusto Nardes, contou que o TCU estará realizando o Fórum Nacional de Controle. Em cada fórum escolhemos um tema, e este ano, no 4º Fórum Nacional de Controle, o tema será educação. Esse fórum já foi realizado nos dias 3 e 4 de dezembro. Segundo o ministro, é necessário, atenção, avaliar e monitorar as ações do país para entender as vulnerabilidades de cada local. De acordo com o levantamento realizado recentemente, existem em torno de 14 mil obras inacabadas no Brasil. Isso é desgovernança, falta de planejamento e de avaliação de risco. Palavras do ministro do Tribunal de Contas. Agora mesmo estamos criando um guia de governança para os novos prefeitos que vão assumir, para que eles saibam o que é planejamento estratégico. O decreto 9.203 de 2017 trata a governança pública como um conjunto de mecanismos, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução e à prestação de serviços de interesse da população. Portanto, os registros precisam comprovar, não tem modelo estabelecido, não tem formulário estabelecido, mas as informações dos registros precisam comprovar que aquilo que está estabelecido na Lei 14.040 foi assegurado aos alunos, aos professores, à comunidade, aos cidadãos que utilizam da educação pública. Muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? O artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, no artigo 208, parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. A não oferta das 800 horas, a não oferta dos conteúdos e dos objetivos de aprendizagem da BNCC, a não participação da comunidade escolar na definição do calendário escolar. Tudo isso pode se caracterizar como oferta irregular.
e na LDB, no artigo 5º, parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Portanto, os registros, cada conselho estadual, cada conselho municipal, devem regulamentar a forma dos registros que comprovem que para todos os alunos de todas as séries, de todos os anos, de todas as escolas, de todos os componentes curriculares, foram disponibilizadas as atividades, as horas-aula correspondente. Então, é isso que os registros precisam conter e comprovar com informação, com documento e com dados que possam ser verificados pelos órgãos de controle. É isso que se refere os registros à escrituração do ano letivo de 2020. Espero ter contribuído e no próximo vídeo vamos tratar da oferta do ensino híbrido das atividades remotas em 2021. Por enquanto, muito obrigado.